Boa noite a todos. Deus abençoe você também na sua casa. Iremos iniciar o nosso culto de adoração nesse momento e o tema de hoje são algumas características da divindade. Então hoje a gente vai quase que tatear as palavras que se prezam a estar escrito na Bíblia para que a gente possa entender com o coração o seu significado. Antes da gente começar, eu vou pedir para que a gente se ajoelhe e faça uma oração para o nosso Deus. Amado Pai, Deus misericordioso, Criador do céu e da terra, aqui estamos mais um dia, Pai, te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Diante do Senhor, estamos nos colocando de coração aberto para que seja instruído através do Espírito Santo o que é necessário para se falar hoje. O Senhor esteja à frente de tudo, porque é do Senhor que é preciso saber da verdade, da justiça e da salvação. É por Jesus, ao qual veio, se esvaziou, se fez semelhante ao homem, que nos ensinou a tudo o que era preciso fazer. Este era o Senhor, é Deus, cujo hoje nós vamos aprender sobre tudo isso. Um único Deus e todas as suas características da divindade. Te agradeço a oportunidade. Venho pedir para que todos esses que estão ouvindo agora essa voz possam estar de coração aberto. Aqueles que estão precisando de alguma ajuda possam ser eles consolados pelo Senhor. Aos doentes, aos que estão tristes, acamados também, o Senhor possa abençoá-los, Pai. Nós podemos fazer nesse momento passar uma palavra de graça e de atenção, uma palavra de sabedoria, e assim como qualquer remédio, a compreensão da verdade que nos faz entender como a vida funciona, também serve para muitos males. É do Senhor que eu te agradeço, é por Jesus Cristo, ao qual amamos, que estamos aqui dispostos a fazer sua obra. Amém. Aqui na live, estou vendo a Jaquelina Santos, temos também a Regiane Romano e temos o Lucas, por enquanto. Sejam muito bem-vindos e que vocês possam também agraciar, assim como todos que estão aqui, todas as palavras que são ditas hoje. Amém? E a gente vai começar falando sobre a questão hoje das características da divindade. Então a gente vai aprender de forma diferente e vendo todo histórico, como a gente conseguiria compreender Deus fazendo tudo o que se faz. Era interessante que, a primeiro momento, a gente pudesse voltar lá atrás e ver como que a história se começa na Bíblia. E ali a gente vê uma etapa só da humanidade, que é o seu desenvolvimento para se progredir como humano. A busca constante que a gente percebe não é, talvez, por dinheiro, por riquezas, né? O que se busca é a paz. A paz que tanto é almejada é essa que, quando não conseguida, traz a ganância, traz as guerras. Assim como a guerra, você pode chegar a um argumento concluso que a guerra é feita por velhos que, por causa de desentendimento, levam gente nova para a guerra, que matam um ao outro e nem sabe o porquê. Essa é a maior definição que você tem para a guerra. Aqui, no caso, hoje a gente vai aprender diferente. Imaginamos e vamos rever exatamente como Deus se posiciona diante desse progresso de revelação do ser humano. Aí nisso, quando a gente vê Deus, a gente vê claramente que ele fala: façamos a nossa imagem. Isso está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 16. E depois de um certo tempo, quando há o pecado, né, já Deus também fala da mesma forma. E ele diz assim: este se tornará como nós. E sempre nessa pluralidade. E assim conforme passa Gênesis, lá no capítulo 11, cujo já é lá no tempo de Éber, a gente também identifica a Deus dizendo: desçamos e confundamos a língua deles para que eles não sigam o mesmo caminho.
e eles então seriam dispersados. É interessante que isso é quase que uma base para que a gente pudesse compreender o porquê, naquele tempo, aquelas nações que não compreenderam Deus começaram a seguir o politeísmo. Assim a gente compreende a questão do bezerro de ouro e outras coisas mais. Isso não veio do nada, mas de um erro de compreensão do que era Deus. Para nós, chega a ser até um pouco mais confuso, e agora que abre um pouco a mente. Mas se a gente considerar, por exemplo, que o fato de Gênesis ele não é isolado, que ele em si tem um grande espaço de tempo, a gente pode considerar que Eber, na sua vida, viveu 464 anos. Antes dele, toda a sua progenitura, né? A gente pode considerar que Caim, por exemplo, viveu 700 anos. Abel morreu com 72. Noé viveu 900. E, no caso, Adão foi em torno disso aí também, em torno de 700. Não exatos números, mas servem como referência que todos eles, assim como Gênesis deixa destacado, e o destaque não é em vão, a gente poderia considerar que quando Deus se apresentava àquelas pessoas lá no comecinho, e dizendo nessa pluralidade, nós façamos, confundamos, é um tempo que não é pouco. De Adão até Eber, somando-se suas idades, levando em consideração a vida do pai, a vida do filho, gira em torno de quase 2000 anos. Então era evidente que lá no começo eles já tinham a noção do que seria esse Deus de várias características da sua natureza. E é daí que os profetas agora começam a fazer a função de ensinar e compreender e passar para as pessoas o que era esse Deus. Ainda que tivesse várias características, era um Deus apenas. E é por isso que quando a gente vê a Bíblia, você não vê chamando o Deus de Pai lá no começo. E essa pluralidade em si, em hebraico, para nós é difícil, né? No hebraico ele usava uma palavra só, que chama Elohim. Ela para nós não é usada. Por isso que vem essa característica do façamos, usamos, para nós, né? Mas isso, se a gente fosse ler, a gente entenderia em hebraico que é um Deus não único, mas em seu plural. E aí, conforme passam todo o Velho Testamento, a gente vê que as características conforme os profetas lidam com Deus, vai mudando a forma como eles o chamam. Então, no Velho Testamento, já ali no começo, ali no tempo de Samuel, você vai identificar que ainda chama-se de Senhor. E também pairava entre eles ali, ou vinha junto com eles, o Espírito do Senhor. Mais à frente, quando a gente chega em Isaías e Jeremias, a gente já começa a ouvir diferente. Já ouvi falar a questão do Pai, mas muito pouco. E aí concretiza o Pai quando Jesus chega. Então é só no Novo Testamento que a gente consegue compreender a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todos eles sendo apenas um Deus. É interessante que hoje, sendo Natal, as pessoas elas fazem uma compreensão de que o Natal ele é muito alegre e leva-se a entender porque a história passa-se em razão de um bebê. Mas o que Deus quer dizer é que todas as características que eles se apresentam nessa exclusiva, ele se passa como um bebê. E é por isso que quando nós olhamos aquele bebê, ele é Deus, é Jesus. E Jesus diz, eu sou o Senhor. Quando a gente retrata lá atrás o nome de todos aqueles profetas em si, a gente teria que entender o porquê que eles são tão essenciais para falar sobre a vinda de Jesus, que viria bem lá mais na frente. Quando a gente pega os nomes hebraicos, por exemplo, Noé, que vem de Noá em hebraico, ele vem como se fosse, a tradução seria descanso. Então, todo aquele que falava com Noé seria como se chamasse ele de descanso. Não é difícil compreender. Hoje, por exemplo, a gente tem pessoas aí por aí que têm nomes parecidos
que lembram alguma coisa. Por exemplo, uma mulher que chama Socorro. É um nome, mas esse nome tem uma característica. A mesma fala do senhor Machado. A gente sabe que é um homem, mas o nome dele em si é diferente e faz lembrar aquela situação. Quando a gente olha os profetas, a gente pode entender mais ou menos que o nome deles são frases e não nomes em si. Aqui, por exemplo, a gente tem Abraão, que vem de Abramon, que em hebraico, que no caso seria multidão, ou pai das multidões, pai de todos. Quando a gente fala sobre Samuel, a Samuel você já começa a perceber que Samuel, Ezequiel e toda essa linhagem de profetas vai terminar com El e também vai ter outros que vão terminar em Ial. E é por isso que isso tem um significado. O El e o Ial, todos eles são retratados para Deus. Então veja, por exemplo, o nome Samuel. O Samuel, ele vem de Shemuel. Então, o que se fala em hebraico é o que ouve Deus. E quando se diz que Samuel, esse nome ouve Deus, na história em si, ele está muito bem retratado. Samuel ele está colocado no final do livro de Juízes, e ele é um dos últimos juízes que fazem o levantamento de tudo que acontece lá no tempo de Israel. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Daniel, em hebraico ele fica Daniel, que no caso ele dá como Deus é meu juiz. E na interpretação que nós temos de Daniel, a gente compreende que todas aquelas pessoas que passaram e tentaram julgá-lo, nenhum conseguiu julgá-lo senão o próprio Deus. Deus o julgou como correto diante de tudo o que se passou. Quando a gente fala, por exemplo, de Isaías, que agora termina com Ia, que em hebraico dá Ial, que no caso é o nome de Deus, ele diz assim, Iesa Ial, e no caso é a salvação de Deus. Quando a gente fala sobre Jeremias, ele vai ser como Yemer Ial, que no caso é a exaltação do Senhor. Então, todos os profetas que se passaram, eles tinham a característica de serem uma frase de exaltação para Deus que dava um grande significado para eles. Jesus, no caso, ele é Emanuel, e ele se caracteriza totalmente diferente desses. Então, eu não sou mais o que ouve Deus, ou não sou mais o que exalta a Deus. Eu sou agora Deus conosco. Nenhum profeta deveria ou tinha a tal audácia de carregar tal nome, senão o próprio Jesus. E quem veio a apresentar essa linda mensagem para nós começa lá em Isaías. Então eu vou pedir para que a gente abra o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Olha só que interessante, conforme ele diz aqui. Então Isaías falando sobre a profecia, né, de Israel e da Síria, olha o que ele diz no versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Então, todos ali, todos mesmo, chamados judeus, todos os gentios que não seguiam a teologia, a religião, mas em si sabiam, porque já era revelado até o nome daquele que viria para fazer a salvação. Então, é em Isaías, por exemplo, que há mais de 1000 e não sei quantos anos antes de Jesus, já estava predisposto que aquele Salvador iria vir. Então, diferente do que a gente pensa, que haveria um homem, um bebê que ia nascer, na cabeça deles não. Era Deus mesmo. Então, quando a gente abre o nosso coração para enxergar dessa forma, a gente consegue ter um pouco mais de compreensão. E por que a gente fala desse jeito? Porque quando a gente fala sobre a palavra trindade, ela é uma tese argumentativa
que a gente usa para entender as características de Deus, mas automaticamente ela nos limita a colocar Deus como um ser limitado. Por isso que é importante que, quando a gente vai pegar a Bíblia e a gente vai lê-la, seria interessante que nesse momento a gente esquecesse a palavra trindade, até porque ela não faz parte da Bíblia. E isso foi um processo totalmente fora da Bíblia, que é do processo do registro mesmo histórico. O mesmo se acontece quando a gente vai falar sobre Jesus e a gente coloca aquelas três palavrinhas: onipresença, onisciência e onipotência. A gente sabe que existe, mas se a gente colocá-la, ela, no termo ao qual está sendo usado quando a gente lê a Bíblia, a gente também limita Jesus. É por isso que quando você vê Jesus ajudando algumas pessoas e outras não, você vai sempre levar em consideração: se ele é Deus, por que ele não ajudou? Se ele é isso, por que ele não fez mais? E isso é um grande erro, porque torna-nos pagãos do que a revelação veio mostrar. Por isso que fala revelação, porque tudo já estava praticamente programado. Então, que a gente possa abrir o nosso coração para entender dessa forma. Quando a gente fala sobre isso, e às vezes a gente tem que ser um pouco radical, porque dependendo da doutrina, falar sobre trindade causa nas pessoas um grande medo. E principalmente falar sobre a questão do ir contra o Espírito Santo, né? Ou se diz reclamar, não é. Como é que se diz? Reclamar contra o Espírito Santo. Blasfemar, graças a Deus. Obrigado, irmã. É a mesma coisa quando se diz blasfemar contra o Espírito Santo. Seria muito cruel a pessoa que chegaria à capacidade de blasfemar contra o Espírito Santo, porque é o próprio Espírito em si que nos traz o arrependimento dentro do nosso coração, não é verdade? Aqui no caso, o que a gente está propondo é que a gente consiga enxergar na luz da história como a gente poderia entender esse Deus de várias características em si. E a primeira coisa, conforme foi apresentado, é: deixamos certas coisas de lado, que a gente abra o coração para entender o que a Bíblia quer te falar. Ainda que a gente não entenda, e que venha essas palavras trindade, onipresença, onisciência, onipotência, elas existem, mas que elas não nos limite a ter a capacidade de entender o que realmente a Bíblia está querendo apresentar. E é por isso que em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala sobre o temor de Deus. A sabedoria começa com o temor de Deus. É esse temor que a gente diz que é a total e profunda compreensão do que está sendo dito. Ainda que a gente não venha entender, mas que a sabedoria é a gente possa acreditar que, ouvindo Deus, os seus ensinamentos, esse é o correto caminho que a gente deve seguir. Amém? E quando a gente vê dessa forma, a gente pode entender, por exemplo, que se a gente não precisa esperar Jesus chegar aos 30 anos, ou seja, ser adulto, para considerar ele como Deus, a gente precisa entender que aquele bebê, quando nasceu, era Deus. A gente tem que entender também que outras passagens ao longo de toda a história também era Deus. Carruagem de Elias, por exemplo, lá fala claramente: o Espírito de Deus em uma carruagem levou Elias, e aí Esaú também ficou lá. Tal é que depois Eliseu ficou com o cajado e o manto de Elias, cujo também na história mostra que quando ele colocou no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e ele continuou passando. Aquilo ali não era nenhuma mágica, mas mais uma vez a função do Espírito Santo. O mesmo seria aquele Espírito de Deus que pairava, andava em cima da face da água, também é o Espírito. Esse Espírito que eu estou falando é para que nós podemos compreender que é Espírito, mas é Deus, em todas as suas características da divindade, cujo qual a gente quase não, a gente não conseguiria entender. É muita coisa, é muita divindade, é muita glória para que a gente possa tentar compreender como é Deus. Assim é também quando a gente fala sobre o manto que andou com Maria, que era o Espírito Santo também a protegendo. Assim a gente fala também do Pentecostes, aquele vento impetuoso que
trouxe língua de fogo para aquelas pessoas, também sendo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E que a gente pode falar que aquele bebê que nasceu é Jesus, que ele cresce e ele mesmo fala: eu estou com vocês. Ou seja, Deus conosco é também Deus. E é a partir desses conceitos que a gente pode compreender agora também o porquê na história de Herodes, quando começa aquela fase que o bebê nasce na manjedoura, a gente vai entender o posicionamento de cada um na história. Veja só como é que ele funciona. A gente vai abrir agora em Mateus 2, do versículo 1 ao 12. Nesse momento, em toda a história que se passou durante 4.000 anos, era evidente que todo mundo sabia que ali estava tendo a vinda do Salvador. Todos acreditavam que esse Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que está no nosso coração através do Espírito Santo, que se fez, se esvaziou e deu com todo amor seu Filho unigênito, esse Deus, Criador de tudo, ele fez o que é totalmente de contradição ao entendimento nosso. Para todos, absolutamente todos, imaginaríamos que o Salvador viria pelo menos em uma situação de potência, em uma situação de governante, em uma situação de rei. Mas não é isso que acontece. E mais uma vez, o que a gente entende é que Deus, ainda que se esvaziou, ele foi totalmente contrário do que ele é. Então, um Deus de grandeza, de potência e de glória se apresentou como uma criança vulnerável, frágil, sem que pudesse se defender. E ali mostra claramente que, ainda que aconteça tudo isso, muitas pessoas ainda também foram atingidas. Nós vamos ver agora que Maria, ainda que ela era da Galileia, ela foi pega de surpresa pelo anjo e, em temor, ela simplesmente aceitou que que o que iria passar era para ela fazer. Quando a gente olha José, por exemplo, a gente não vê o anjo falando com ele, mas José foi escolhido porque ele era justo. E em José foi praticamente escolhido pela característica que ele era um homem que poderia aceitar, entender que, pelo sonho, através do seu entendimento, da sua compreensão, aquela criança que era concebida somente pela mulher e pelo Espírito Santo, ele também tinha que cuidar. Por que a gente está falando tudo isso? Porque, ainda que Deus coloque pessoas a situações de serem perseguidas, serem mortas, e que aquela criança, como a gente comentou, de uma situação tão vulnerável, o que a gente vê é que ninguém fez nada. É como se fosse uma história que te apresenta para você, Deus te apresentando mais uma vez. O dilúvio aconteceu e ninguém está nem aí. Morreram mesmo, sem se arrepender. E que agora Deus se apresenta para a humanidade e mostra claramente que ele pode vir de qualquer forma, tanto em poder como sem poder nenhum, que ninguém está se importando com ele. Quando a gente identifica a questão dos pastores que estão ali no meio do campo, são pessoas que os próprios anjos em si, conforme falam com eles, a escritura deixa bem claro que eles não entendiam de nada. Eram pessoas que não sabiam de nada. Quem quer nascer? Nada. Eram somente pastores, que, conforme pastores, viviam no meio do campo e que não tinham contato, talvez, com a cidade, que era o fruto ali da agropecuária, que fazia a vida deles ganhando dinheiro com aquela produção. E eles foram tocados por anjos e foram então instruídos a ir e ver aquele o qual estava nascido.
Eles então compreenderam e foram ver o bebê. Quando a gente fala sobre a questão dos magos, os magos eles falam que vieram do Oriente. O Oriente, no caso, quando a gente compara o mapa, a gente compreende que o Oriente ele fica na região bem longe, daria ali perto da região da Pérsia. Mas de Pérsia até Belém, eles teriam que passar quase que passar o país inteiro do Irã e alguns outros países. E foram então aí um previsto de 4.000 quilômetros, conforme se pode tirar a base. Mas viajando tanto tempo, magos, conforme a caravana, conforme a quantidade de gente, conforme a quantidade de ouro, de tudo que estava se carregando, eles chegaram, todos viram, todos perguntaram, e eles disseram que o rei havia nascido. E a própria Escritura vai falar para nós que houve muita confusão. Chegaram em Herodes, e em Herodes também ficou confuso. Veja só como ele fala. Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. E olha só. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adorando, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui, novamente, seria interessante a gente voltar a falar como Maria. Qual que é o conceito da Maria na história? Qual que é o conceito de José? Será que eles realmente estavam esperando ou aceitaram de bom coração isso? A Bíblia fala claramente, sim. O anjo chegou neles e instruiu eles como deveria fazer. A José era o sonho que foi instruído por ele. Criamos que o Espírito Santo, um anjo, ou o próprio Deus, falou com ele para que ele devesse fazer isso. Mas e os magos? Os magos não falam nada. E é até interessante porque quando se diz magos, assim como Herodes chama os sacerdotes e os escribas, entre eles o que a gente consegue compreender, conforme as escrituras falam lá atrás, é que eles eram voltados sempre para a questão de astrologia, a questão das estrelas, do tempo e tudo mais. Mas estes que vieram do Oriente, praticamente a gente podia entender que seriam astrólogos também. Mas o que é que tocou o coração deles? O que é que fez? Para quem não conhecia, por exemplo, a Escritura. Mas, de certa forma, quando chega Herodes, fala que no percurso eles entenderam que o profeta já havia informado sobre o que ia acontecer.
E quando eles falam aqui, eles falam sobre a Miqueias, que é o profeta que previu isso aí. E a gente vai ler Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias está depois de Jonas. E ele diz assim, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, quando chegam a Herodes, Herodes pergunta: isso é possível? Um bebê nascer e já considerá-lo como rei? E eles falam sim. Na verdade, os profetas já haviam falado sobre isso. E no caso aqui é Miqueias capítulo 5. Mas, ainda que eles vão sair, Herodes também faz mais uma pergunta. Ele fala assim: diga para mim, há quanto tempo sucede que a estrela está brilhando? Porque se para nós pegamos do nada tal informação e a estrela vem avisando vocês, há quanto tempo se faz isso? E se sucedia dentro de Herodes saber, porque para ele seria quase que inaceitável que todos aqueles escribas que estariam junto ali com as escrituras, os sacerdotes, sabendo de tudo o que aconteceu, por que que então não anteciparam? É então que os magos viram e saem, falam com Maria, falam com José, adoram Jesus, o bebê, dá-lhe os seus presentes e são instruídos novamente a não voltarem para onde Herodes estava, mas ir para outros locais, outro lugar. E é nesse momento que Herodes ele se enfurece, porque em si ele não perderia o trono dele. E chegaria a um ponto da gente conseguir entender que Deus, em qualquer situação da sua característica e da sua divindade, o bem com o mal nunca se misturarão, nunca entrarão em um acordo. E onde a gente consegue entender é que a Bíblia diz claramente que a morte daqueles bebês foram tamanhos, mas tamanho, que Raquel, o pranto dela seria tanto que nem os anjos conseguiriam consolá-la. Nunca se viu tamanha adversidade como essa, tamanho assassinato. É o que a gente consegue entender quando João, posteriormente, muitos anos depois, ele está batizando lá no rio, e aí os saduceus, juntamente com os fariseus, chegam no meio das pessoas para querer se batizarem. E João chama ele de raça de víboras. Até quando vocês vão continuar fazendo tudo o que vocês fizeram? Primeiro, porque vocês não conseguem dar frutos que mostrem que vocês são capazes de ser diferente de tudo que se passou. Essa é a história. Essa é a realidade do que a gente está querendo apresentar sobre a questão do Natal. Porque é inevitável você chegar nesse dia. Claro, é muito bonito considerar que Jesus nasceu, mas que isso não poderia se tornar um glamour de mostrar que cada um, ou quem pode ou quem não pode comprar, quem pode ter e quem pode não ter, quem pode comer uma mesa farta e quem vai depois procurar no lixo o que é para se poder se alimentar. A Bíblia não apresenta a história de Jesus e do nascimento de Deus em si como algo para que a gente pudesse se vangloriar de tal coisa. O que a gente precisa é refletir que, passando tudo isso, e ainda muita parte da infância de Jesus, né, não foi registrada,
Mas o que a gente tem que entender é que é realmente um grande conflito. E que o que sobrou do que ele veio para cá foi apenas morte. Imagina como ficou aquelas pessoas de imaginar que o Salvador estava vindo, o Salvador chegou aqui, mas o que houve foi 10 vezes mais desgraças de mortes de bebês, de pessoas sendo perseguidas e tudo mais. O Natal, ele precisa ser, assim como a Bíblia fala, e assim como Jesus também nos apresentou, o renascimento. A fase da gente nascer de novo. Porque é desse Jesus que veio a dizer: eu sou o Senhor. E aí de João que vem falar: esse é o verbo que fala pra gente que ele é o príncipe da paz, que veio trazer o sossego, veio trazer o entendimento, veio trazer a justiça diante de tudo isso que acontece. Que a gente possa compreender que tudo o que está se passando é aceitável, mas que a gente não perca a essência do que a Bíblia quer nos mostrar. Que foi dias de grande tormento, dia de grandes lutas, para que este pudesse chegar a fazer a sua revelação. É assim que a gente consegue compreender e consegue ter um pouco mais de força na justiça que está aqui dentro, quando amanhã eu me deparar de frente com um pecado e eu falar, não. De eu souber que existem as armadilhas do diabo, mesmo que eu não consiga ver, mas que dentro de mim o Espírito Santo fale, não faça. Não. Eu não me misturo. Eu não vou cair na armadilha. A vitória vai ser garantida porque Deus está sobre isso. E assim como a gente aprendeu de todas as características, pedindo a Deus, ele vai fazer. Como ele vem? Através do Espírito Santo, através de Jesus, através do Espírito Santo, relembrando tudo que Jesus falou para nós, através de Jesus intercedendo por nós, que se venha por um vento impetuoso, que se venha pelo Espírito Santo, que se venha por língua de fogo, que se venha de todas as maneiras, para que a gente possa compreender, que a gente não fique enganado sobre tais questões. A gente pode entender que Deus age de todas as formas. E a maior forma que ele trouxe para nós é que mesmo o inimigo de Deus, ele se apresentou através dos profetas, se apresentou através do Espírito do Senhor, trouxe Jesus, ou seja, Deus conosco, se colocou na frente dos seus inimigos, tentou apaziguar a situação, teve misericórdia, fez tudo, foi condenado, venceu a morte, venceu o pecado, voltou para o céu, desceu novamente para o Espírito Santo, entrou dentro do coração dos inimigos, convence eles a todo momento sobre o pecado, e não é possível que a gente pode passar despercebido disso. Que hoje seja um momento de reflexão e que Deus te abençoe. Pelo poderoso, te agradecemos, Pai, por esse momento. Acreditamos e acredito que o Espírito Santo tomou a frente de tudo que foi necessário falar, que durante todo esse tempo, ainda que nas nossas falhas, na minha falha, e poderia ser muito, muito melhor. O Senhor sabe de todos os meus cansaços, de todos os meus desafios, de como foi meu dia. Mas mesmo assim, Pai, por Ti estarei firme, confiante, armado pelo Espírito, para sempre falar o que vem da verdade que surge do Senhor. É por Jesus Cristo, ao qual amamos, eu te agradeço imensamente. Abençoe a todos esses irmãos e nos dê uma semana, Pai, de compreensão, que essa compreensão nos traga força pelo Espírito Santo para que a gente consiga vencer esses conflitos que se tem até o dia da salvação, que é a volta de Jesus na nossa vida. É por ele ao qual te pedimos e te agradecemos. Amém.